meu irmão, Shalom. Eu gostaria de refletir com você neste dia de hoje o Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículos do 14 ao 23. Meditar especificamente sobre a ação de Deus na nossa vida, sobre a ação do Espírito Santo na nossa vida. O Evangelho vai relatar que Jesus está expulsando um demônio mudo. Então vamos escutar com atenção o Evangelho. Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Quando o demônio saiu, o mudo começou a falar, e as multidões ficaram admiradas. Alguns, porém, disseram: é pelo poder de Beelzebu, o chefe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediram-lhe um sinal do céu. Mas, conhecendo seus pensamentos, ele disse-lhes: todo reino dividido internamente será destruído. Cairá uma casa sobre a outra. Ora, se Satanás está dividido internamente, como poderá manter-se seu reino? Pois dizeis que é pelo poder de Beelzebu que eu expulso os demônios. Se é pelo poder de Beelzebu que eu expulso os demônios, pelo poder de quem então vossos discípulos os expulsam? Por isso, eles mesmos serão vossos juízes. Mas, se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, é porque o reino de Deus já chegou até vós. Quando um homem forte e bem armado guarda o próprio terreno, seus bens estão seguros. Mas quando chega um mais forte do que ele o vence, arranca-lhe a armadura em que confiava e distribui os despojos. Quem não está comigo é contra mim, e quem não recolhe comigo espalha. Esta é a palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Refletindo aqui um pouco no que nos fala o Evangelho, temos aqui Jesus expulsando um demônio mudo. Possivelmente este homem possesso deu liberdade ao demônio, porque o demônio não pode entrar na nossa vida se nós não dermos liberdade. Ele não tem este poder. Portanto, podemos presumir que este homem deu abertura ao demônio e estava sofrendo as consequências por isso. Estava mudo. Jesus, cheio de compaixão, exorciza esse homem, tira o demônio dele. A reação da multidão é admiração, porém alguns rejeitaram a ação de Jesus e ficaram questionando-lhe, pedindo sinais. E Jesus, ao ser indagado, questionado se era pelo poder de Beelzebu que ele expulsava os demônios, ele vai retrucar dizendo que um demônio não expulsa outro demônio. Não faz parte da natureza do demônio combater os seus aliados. E fala da casa dividida entre si, que está fadada a ruínas. Então, no versículo 20, ele diz: mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, é porque o reino de Deus já chegou até vós. Em Mateus, ele vai dizer: se é pelo Espírito Santo que eu expulso os demônios, é porque o reino de Deus já chegou até vós. Então, Jesus, ele manifesta, por meio do Espírito Santo, o reinado de Deus na nossa vida. E ele continua no versículo 21, falando
do homem forte, bem armado, que guarda seu próprio terreno, seus bens seguros. Mas quando chega um mais forte do que ele, o vence, arranca-lhe a armadura em que confiava e distribui os seus despojos. Até então, este homem forte e bem armado era o demônio, que tinha cativo o ser humano. E então chega Jesus, um homem mais forte, que o derrota e distribui os despojos, ou seja, tira o poder do demônio, tira do demônio a pessoa que estava sob o seu domínio. E agora esta pessoa sai do domínio do demônio e passa para o domínio do Senhor. E ele ainda adverte no final: quem não está comigo é contra mim, e quem não recolhe comigo espalha, frisando da nossa necessidade de nos decidirmos pelo Senhor. Aquele homem provavelmente deu abertura ao demônio. Mais uma vez liberto pelo Senhor, ele precisa se decidir por Deus a cada dia e não retornar e não voltar atrás nos seus caminhos errados. Trazendo esse evangelho de forma pessoal para nós poderíamos refletir. Quais foram as situações que eu dei abertura para o demônio entrar na minha vida? E quais foram as consequências disso? O que é que eu estou sofrendo atualmente por estas aberturas ao mal? E suplicar ao Senhor, pelo poder do Espírito Santo, que Ele venha, se compadeça, assim como se compadeceu deste homem, e que Ele venha libertar-nos, dar nomes àquilo que lhe aprisiona, dar nomes àquilo que lhe faz mal e reconhecer, muitas vezes, que foi você mesmo ou eu mesmo que buscamos este mal. Pedir misericórdia, pedir clemência ao Senhor e rezar e fazer a sua oração neste sentido: Senhor, piedade de mim que sou pecador. Tem piedade de mim, Senhor, porque eu pequei. E aí você fala o seu pecado. Eu errei naquela situação, naquela outra situação, e agora estou sofrendo as consequências. É justo que eu sofra as consequências, Senhor. Mas Tu és clemente, és bondoso, és piedoso. Assim como libertaste este homem pelo poder do Espírito Santo, vem e liberta-me também, Senhor. E dai-me, Senhor, um coração decidido, um coração que lute pela Tua vontade. Tira de mim, Senhor, toda a dubialidade. O Senhor fala na Sua palavra que um reino dividido internamente será destruído. Por isso eu vos peço, Senhor Deus, que tire de mim toda espécie de divisão, Senhor, porque ao mesmo tempo que eu quero Te seguir, eu faço coisas que Te desagradam. Por isso vem, Senhor, em meu auxílio, vem fortalecer a minha vontade. Vem, Senhor, me dar a graça de Te buscar a cada dia. Só Tu, Senhor, pelo poder do Espírito Santo, pode me dar esta graça que eu tanto necessito, para que eu não seja destruído pelo inimigo, mas pelo contrário, para que eu seja liberto por Vós e permaneça assim por toda a vida. Muito obrigado, Senhor, pela Tua ação. Muito obrigado, Senhor, pela Tua misericórdia, pelo Teu poder. Obrigado, Senhor, pela ação do Teu Espírito Santo na minha vida. Dai-me, Senhor, esta graça, mais esta graça de estar sempre contigo e não contra Ti.
Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje proponho para você não refletir mais profundamente este Evangelho, anotar realmente as coisas que você foi dando abertura ao inimigo, os erros que você cometeu e que hoje está sofrendo as consequências ou que faz outras pessoas sofrerem. Fazer o seu exame de consciência, anotar, pedir perdão e misericórdia a Deus e confessar também estes pecados, para que a ação do Espírito Santo de libertação, de exorcismo seja efetivada de forma eficaz na sua vida. Deus te abençoe. Shalom.